Então, como nós já vimos, o Evangelho de Mateus é o Evangelho de Cristo, que é descendente de Abraão e descendente de Davi. E ele é apresentado então como o rei do reino dos céus. É interessante que os outros evangelistas trabalham a expressão reino de Deus. Mas os judeus não estão familiarizados com essa nomenclatura e por isso eles utilizam o reino dos céus. Mateus, entendendo que os seus leitores precisavam dessa referência, trabalhou o reino dos céus. Então você diz assim, qual é a diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Nenhuma diferença. Não existe diferença. Existe a intenção do autor em falar de uma forma mais apropriada para os seus leitores. E os leitores de Mateus são aqueles que foram acostumados com a ideia de que são descendentes de Abraão e descendentes dessa promessa que Deus fez a Abraão de ser o Deus de Abraão e dos seus descendentes no decurso das gerações. Nem todos os judeus, nem todos os israelitas são descendentes de Davi, mas todos são descendentes de Abraão. Então, essa é a chave hermenêutica de ligação entre Mateus e os leitores judeus. Nós vimos que Marcos foi escrito baseado nas memórias de Pedro para romanos, para pessoas que não eram judias, que não tinham as idiosincrasias dos judeus, enquanto que Mateus trata destas questões, trata da vida comum, e ele então repete sim muita coisa de Marcos, mas amplia esse sentido porque ele trata de uma forma muito mais familiar para judeus. Quando nós olhamos então o reino dos céus, nós vemos que este é o grande tema do Evangelho de Mateus. E Mateus, nós sabemos, ele é um publicano, um pária, um traidor da pátria, um coletor de impostos. Todavia, ele é uma pessoa transformada pelo poder de Deus e ele é conduzido a ser discípulo e depois escritor de um evangelho. John Stott acredita que Mateus tem o dom do ensino. E por conta disto, a ênfase dos evangelhos vai ser sempre mostrar a pessoa de Jesus, mas Mateus concentra boa parte daquilo que ele escreve no ensino de Jesus, nos discursos de Jesus. João tem grandes discursos de Jesus também. Por exemplo, do capítulo 14 ao capítulo 16, Jesus faz um grande discurso em João. Mas Mateus registra 5 discursos grandes de Jesus, coisa que Marcos não faz. Marcos aborda assim tudo muito rapidamente. Uma das palavras centrais de Mateus é esta: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Preste atenção nos verbos. Jesus percorria. O que Jesus fazia quando percorria? Jesus ensinava nas sinagogas. Jesus pregava o quê? O evangelho do reino. E Jesus curava toda sorte de doenças. Então, é uma tríplice ênfase do ministério de Jesus Cristo em toda a Galileia. E também tem o capítulo 9, versículo 35. Nós temos 5 discursos ou instruções agrupadas. Nós temos 17 parábolas
além de outras figuras de linguagem, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, uma árvore boa não pode dar maus frutos, e assim por diante. Você tem várias figuras de linguagem, e você tem 19 milagres relacionados entre curas por exorcismo e ordens à natureza, Jesus dando ordens ao vento, ao mar, Jesus multiplicando pães, fazendo coisas absolutamente excepcionais para ficar evidente que Jesus Cristo era o Filho de Deus e Jesus Cristo era o Rei do reino de Deus, ou o reino dos céus. Então nós encontramos o primeiro discurso, que é o Sermão do Monte, nos capítulos 5 a 7, onde nós vamos ver a ética do reino de Deus, a moral do reino de Deus. E nesse discurso, Jesus vai dizer: eu não vim para descumprir a lei, eu vim para cumprir a lei. E nenhum um tio, um sinal gráfico da menor dimensão do alfabeto vai deixar de ser cumprido da lei, tudo vai ser cumprido da lei. E ele então é diferente. Mateus faz questão de mostrar que quando ele terminou de fazer esse discurso, as pessoas ficaram estonteadas com o poder que ele demonstrava, porque ele não ensinava como os escribas e fariseus, não era uma coisa mecânica, era vida. O sermão de Jesus Cristo era vida. Lá com os caminhantes de Emaús, depois que ele ressuscitou, eles disseram: o coração ardia. Então Jesus provocava nas pessoas duas reações. Uma era de acatamento, era de arrependimento, era de quebrantamento, era de crença, e o outro era de rejeição absurda. Ele é um herege, ele é um hipócrita, ele é um blasfemo. Então ele convivia com esses dois públicos. Sempre que ele chegava, não tinha mais meio termo, ou as pessoas o recebiam ou o rejeitavam. O segundo discurso é a instrução aos 12 discípulos: vocês vão em missão e vocês vão então receber as seguintes orientações. E aí ele fala dos estímulos, ele fala da perseguição, ele fala do que fazer quando as pessoas não receberem, ele dá instruções específicas aos 12. O terceiro discurso é um discurso onde Mateus relaciona várias parábolas, demonstrando como é que o reino dos céus vai funcionar. E é interessante, porque em determinado momento os discípulos perguntam: por que o senhor fala com eles por parábolas? Eu falo com eles por parábolas para que, ouvindo, não escutem, para que, vendo, não enxerguem. Então, quando você diz assim: Jesus Cristo é o melhor mestre que já houve, tem que pensar que ele é o melhor mestre que já houve para os que o receberam, porque para os que não o receberam, ele falou em código, com o objetivo deles não entenderem. É difícil imaginar essa função do mestre: eu quero deixar vocês ignorantes. Já viu isso? Mas no Evangelho você vê. E tem outra coisa. Por que Jesus tomava essa atitude? Porque no Antigo Testamento havia uma profecia de que ele devia incitar todo mundo a essa ignorância, a essa rebeldia, a essa rejeição para ser levado à cruz. Então, era um risco necessário se apresentar sem que fosse entendido. Mas as parábolas do reino têm lições preciosas para nós, porque dá para mostrar claramente qual vai ser o comportamento de Deus no reinado
dele, qual vai ser o comportamento dos servos dele, e assim por diante. É bom você ler o capítulo 13 inteiro para ver quantas histórias tem. O reino dos céus é a coisa mais preciosa. Por exemplo, um homem está trabalhando no terreno de alguém. Ele cava, ele capina e ele acha nesse terreno um tesouro. O que ele faz? Ele esconde esse tesouro, ele vai até o patrão, compra o terreno do patrão e assume o tesouro. Qual a lição? É muito simples. Ele troca tudo que ele tem pelo tesouro que ele achou. Reino dos céus. Uma pessoa troca tudo quanto tem para ter o reino dos céus. É bem simples, mas ninguém compreende, não é? O quarto discurso é como é que se deve viver na comunidade do reino, capítulo 18. Então, se teu irmão pecar contra ti, vai entre ele e ti só, e se ele admitir o erro, perdoa teu irmão, mas se ele não admitir, leva testemunhas, se ele não aceitar, leva para a igreja e tira ele fora. Não é? E o último sermão compilado por Mateus é o sermão profético daquilo que vai acontecer tanto na queda de Jerusalém no ano 70, quanto o que vai acontecer no fim dos tempos. Então, aquele discurso tem coisas misturadas, tem hora que fala da destruição de Jerusalém, tem hora que fala do fim do mundo. Então a gente precisa sempre prestar atenção no discurso, porque Mateus junta as duas informações. É aqui que eu tinha parado. Como é que o Evangelho de Mateus, então, pode ser dividido? Um esboço seria este: o rei, que é descendente de Abraão, que é descendente de Davi, vem da genealogia desses dois, primeiro capítulo. E o nascimento de Jesus não é praticamente descrito em Mateus, é descrito em Lucas, muito mais em Lucas do que em Mateus. Mateus tem apenas a referência de que José foi avisado. E José é avisado de que você deve colocar o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, logo de cara, no nascimento de Jesus Cristo, Mateus faz questão de apresentar Jesus como aquele que vai salvar as pessoas dos seus pecados. E é só Mateus que tem uma passagem que nós amamos muito, que é aquela lá: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não é? E Mateus também, um pouquinho antes, diz assim: eu te agradeço, Pai, porque o Senhor não revelou isso aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos. Então, Mateus se propõe a mostrar que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores. E, então, ele é o que aponta a saída de Jesus para o Egito, para fugir da fúria de Herodes. Os outros evangelhos não apontam isso. Não apontam isso. Por quê? Porque ele interpreta aquela passagem do Antigo Testamento: do Egito eu chamei o meu filho. Então ele traz passagens do Antigo Testamento. É por isso que ele pode ser considerado como um mestre, embora ele fosse publicano de profissão,
e publicanos não gostavam da lei, porque a lei acusava, mas ele aprendeu a manusear o Antigo Testamento e a utilizar. E aqui, então, naturalmente, essa preparação de Jesus Cristo não é uma preparação, não é ele que faz a menção de Jesus Cristo aos 12 anos, é Lucas. Mas ele mostra a transição de Jesus Cristo interrompendo a sua vida familiar. É ele quem registra também em Mateus capítulo 13, que Jesus pertencia a uma família de pelo menos 5 meninos, 5 homens, 5 irmãos, ele mais 4. Mateus mostra o nome dessas pessoas, Marcos também mostra, mas Mateus mostra o nome desses 4 irmãos e não mostra o nome das irmãs. Portanto, a família de José e Maria teve Jesus, mais 4 homens e mais algumas mulheres que nós não sabemos quantas. É por essa passagem, pela passagem de Marcos, que nós sabemos. Só que Jesus aqui se destaca, ele sai de casa e ele vai para o Jordão, onde João Batista está batizando pessoas e chamando pessoas ao arrependimento. O batismo de João diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo, ele vem após mim. E Jesus chega ali para ser batizado, e João diz: mas sou eu que devo ser batizado por ti? Não, vamos batizar porque convém que eu cumpra todos os passos da justiça de Deus. Então, Jesus se identifica com os arrependidos, é um traço da humanidade dele. Fala, espera aí, por causa da transmissão é necessário o microfone. O primeiro relato de batismo é através de João Batista. E da onde veio? O batismo era uma cerimônia não apenas dos judeus, era uma cerimônia que havia em muitos lugares. Mas João Batista utiliza o batismo como uma coisa totalmente diferente dos ritos judaicos que havia. O rito judaico era oferecer um animal, era oferecer grãos, era participar da vida rotineira dos ritos judaicos. O batismo é uma coisa não dele, mas que adquire o significado: arrependei-vos e crede que está próximo o reino dos céus. E por isso ele ganha essa conotação que nós cristãos usamos hoje. O batismo é um sinal de arrependimento, é um sinal de troca de vida. Tem esse significado a partir de João Batista, especialmente para os judeus e depois para os cristãos. Tá? Mas era uma prática que se usava, só que os próprios judeus se batizavam em algumas circunstâncias, mas nunca para arrependimento, porque está próximo ao reino dos céus. Essa conotação vem de João Batista, que prepara o caminho do Senhor. Tá? Não sei se respondi. Aí, Mateus passa a desenvolver o ministério público de Jesus. Vamos nos lembrar, o item 1b, a preparação para o ministério, que Jesus enfrenta 40 dias e 40 noites de tentação no deserto. E ele vai para o deserto justamente sob a influência do Espírito Santo de Deus. E ele passa por uma prova muito forte de pressão de Satanás nesse período.
pedras em pães, pular do pináculo do templo, porque os anjos o pegariam, e Satanás diz assim: eu vou te dar todos os reinos do mundo que estão na minha mão, se você me adorar. Jesus rejeita todos eles, usando a própria Bíblia, Então, nós encontramos aqui no ministério público de Jesus agora, que ele começa o seu ministério na Galileia. Ele começa então a fazer coisas que atraem a atenção do povo, exorcismos, curas. Ele faz, precisa do microfone, tem microfone aí atrás? Ali, ó. Ele começa então a desenvolver este ministério que chama a atenção das pessoas, mas o principal objetivo dele não é curar, é ensinar, é trazer conteúdo. Diga. Eu tenho uma dúvida. Os 40 dias... Eu tenho mais do que você. Eu tenho muitas, na verdade, mas é referente a esse assunto. Os 40 dias que Jesus ficou no deserto, quando fala da tentação, no meu entendimento, eu achava que essa tentação era... Ele passou os 40 dias em jejum, e aí no final do jejum teve a tentação. Foi durante os 40 dias a tentação? Ele foi tentado durante esse tempo? Ou foi no final? Eu acho que você tem que perguntar isso para ele. É por uma razão muito simples. Os evangelhos não especificam se foi no início, no meio ou no fim. Mas eu acredito, é a minha convicção pessoal, que estas falas diabólicas, elas são as principais coisas que aconteceram ali. Você sabe que o diabo não precisa explorar só coisas importantes na vida da gente. O tempo todo ele fica tentando, por meio dos seus demônios, por meio da maldade que existe no mundo, ele fica pressionando a gente. Se a gente não for honesto com Deus, a gente está pecando minuto após minuto. Mas no caso de Jesus, eu acho que as coisas mais importantes foram essas. Eventualmente, Jesus Cristo era um Deus e ao mesmo tempo um homem. Era Deus e era homem. Ele estava aprendendo a ser homem, porque Deus ele já sabia que era. Mas ele estava aprendendo a ser. E eu baseio essa fala em Hebreus, quando o escritor aos Hebreus diz que Jesus aprendeu a obediência, ele foi aperfeiçoado. Eu acredito que a vocação de Jesus Cristo tem duas cabeças na sua frente, eu vou para cá. Jesus foi sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus e foi ganhando do lado humano dele, ele foi ganhando confiança, ele foi ganhando experiência, ele foi ganhando toda a identidade conosco. Eu fico pensando que durante o ministério de Jesus, ele deve ter tido assédio de mulheres, ele deve ter tido assédio de dinheiro, muita gente tentando ganhar alguma coisa em cima de Jesus. Quer dizer, há uma porção de coisas acontecendo, mas naqueles dias houve uma concentração satânica, e Jesus Cristo, assim como outros homens de Deus, ele foi sendo provado, foi sendo assim assolado, não é? E a Bíblia diz que no final desse período, os anjos de Deus vieram
e trataram com ele. Mas ele devia ter passado esse teste para continuar a sua missão. Deus esmagou Jesus mesmo. Deus não teve piedade, não. Ele tinha que ter mérito. Nós não podemos ter mérito porque nós já nascemos em pecado, mas Jesus nasceu do poder do alto. Só que ele tinha que ter mérito para poder nos salvar, e o deserto é o começo dessa batalha. Você acha que Satanás desistiu dele? Satanás até na cruz, ele pendurado lá, e Satanás dizendo pela boca das pessoas: se tu és o Filho de Deus, desce daí, nós vamos crer em ti, desce daí, sai daí, desgruda, e nós vamos crer em ti. Quer dizer, Satanás não podia deixar Jesus ganhar de jeito nenhum. Só que o Espírito Santo de Deus é que conduziu Jesus para o deserto. Porque aí, quando ele volta não apenas cheio de convicção da graça, cheio de convicção da força de Deus, cheio da convicção do poder do Espírito Santo, como ele também começa a atuar com poder, com graça, sobre as doenças, sobre os espíritos malignos, sobre a natureza, sobre tudo. É fantástico. É fantástico. Quando a gente pensa no que Jesus sofreu. Então, eu posso continuar? Posso? Então, o que nós temos aqui é que Jesus começa a ensinar sobre o discipulado, sobre o reino dos céus. E nós vemos que a ética de Jesus é uma ética não de passividade, mas uma ética de dominação do homem interior. Por exemplo, você é uma pessoa muito feliz se você se considerar nada. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, o reino dos céus é como uma pirâmide de cabeça para baixo. A pessoa mais importante está embaixo, e ela é pedra angular de todo o resto. Nós somos a base, nós somos a trupe mais larga que tem da base de uma pirâmide, mas nós estamos lá atrás, né? Lá em cima, enquanto que o Filho de Deus está sustentando tudo. Então ele mostra neste discurso que se uma pessoa nos tratar mal, nós devemos responder com bem. Se nós tivermos uma intenção impura com uma pessoa, querendo possuir essa pessoa sexualmente, na verdade a gente se tornou um adúltero. Então são conceitos assim que avançam muito além do espírito da lei. Ou melhor, estão dentro do espírito da lei, mas não são práticas daquele povo. Quando é que acontece um adultério? Acontece um adultério quando uma pessoa fisicamente se une a outra, que não é a sua parceira, que não é o seu cônjuge. Mas Jesus disse: se você pensou, você já é adúltero. Então, Jesus trabalha muito esses conceitos, e as pessoas ficaram admiradas dele explorar o espírito da lei quando ensinou essas coisas. E ele então foi exercendo a sua autoridade nos capítulos 8 e 9, por meio dos sinais que fez, e aí chegou a hora dos discípulos começarem a fazer as mesmas coisas que ele. Então ele convoca os discípulos, depois de passar uma noite em oração, e de todos aqueles que o seguiam, ele escolheu 12. Tinha mais gente, ele não tinha só 12 como opção, tinha mais gente. Vocês querem saber por quê? Porque Lucas, quando registra
lá em Atos dos Apóstolos, que Pedro sentiu a necessidade de completar o número 12 no corpo apostólico? Lembram que ele fez isso? Olha, irmãos, é necessário a gente repor o lugar deixado por Judas Iscariotes, e tal, etc. Vamos escolher uma pessoa que tenha andado com Jesus desde o princípio. Então, Jesus mesmo escolheu aqueles 12, inclusive Judas Iscariotes, e aí então deu para eles, delegou, e nisso ele era mestre. Porque ele aliava teoria com prática. Bom, eu estou te ensinando, agora você vai fazer. E esse é o espírito que deve nutrir o verdadeiro mestre. Não é aquele que repassa conteúdo, é aquele que é competente suficientemente para motivar o seu aluno a querer o conteúdo e a fazer, a reproduzir a mesma coisa. Né? Como é que você sabe, por exemplo, Ashbel, que você conhece um pouco de baixo? Porque você toca um pouco de baixo, não é? Fica fazendo um som grosso lá, gostoso, não é? Que dá um corpo para o nosso louvor, não é? Tira o baixo dele, faz falta. Eu acho falta. Mas aí que está. Ele não poderia dizer eu sei tocar baixo se ele nunca tivesse tocado o baixo, ainda que ele tenha ouvido, muitas vezes. A gente só sabe uma coisa, aprendeu uma coisa, quando aquilo se tornou prática na vida da gente. Né? Eu oro sem ninguém pedir. Isso quer dizer que eu aprendi a orar. Eu faço arroz sem olhar o livro de receita. Isso significa que eu aprendi a fazer arroz. Ele se tornou um hábito meu. O que é o aprendizado, senão a gente transferir o conhecimento para a atitude? É isso aí. E Mateus, então, faz questão de mostrar que Jesus Cristo fez uma instrução muito abrangente a respeito do que haveria de acontecer. E já na Galileia, a partir do capítulo 11, ele começa a ter várias reações diferentes, especialmente reações de revolta. Então ele agora se dirige à plateia como um todo. O primeiro discurso, na letra D, 2D, é dirigido aos discípulos que vão ministrar. Aqui no 2F são as parábolas do reino que ele vai ensinar para a comunidade toda. E aí ele vai colocar os princípios de, vocês vão ouvir, mas não vão entender. Só tem duas parábolas desse contexto aí que Jesus explica para os discípulos e Mateus registra. Uma delas é a parábola do semeador e a outra é a parábola do joio. Por que o senhor fala por parábolas? Eu falo para cumprir o que foi dito no Antigo Testamento. Mas eu vou explicar para vocês. Explica-nos. Vou explicar. E então Jesus explica a parábola. E são só essas duas que a gente tem absoluta segurança do que a parábola quis dizer, porque foi Jesus que interpretou. O resto a gente interpreta por conta. E aí nós temos de novo as reações que vão aumentando na Galileia aos ensinos e às parábolas de Jesus. Vocês podem ver aí como começa a urdidura de um plano de tentar matar Jesus. Jesus tem, então, momentos com os seus discípulos que são fundamentais. Por exemplo, nós temos o momento em que Jesus se transfigura diante deles, Mateus registra isso, e então ele pergunta para os seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Então os discípulos descrevem o que na crendice do povo acontece. Você sabe que judeu
Tem judeu que acredita em reencarnação, né? Feito espírita. Tem judeu que acredita em reencarnação, e naquele tempo havia. Alguns dizem que ele é a reencarnação de Elias, ou a reencarnação de algum dos profetas. Elias. Elias morreu muitos anos antes. Elias, João Batista, todos eles já tinham morrido. E Jesus pergunta: quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqui, ó. Espera um pouquinho. Não, sem microfone eu não aceito sua palavra. Mas a Bíblia não diz que Elias morreu, diz que ele subiu ao céu de uma carruagem. Subiu morto? É uma boa, vamos lá. Devolva o microfone, porque senão tem diálogo aqui. Não acredito que Elias tenha subido morto, mas não acredito que Elias chegou à presença de Deus com o corpo que tinha. Porque ninguém pode chegar diante de Deus com o corpo que tem, senão morre. Como aconteceu com a visão de Isaías: ai de mim que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito num coração, aliás, no meio de um povo de impuros lábios. O que eu acredito que aconteça, tanto no caso de Elias, quanto no caso de Enoque, isso é minha interpretação, tá bom? É que estes dois não experimentaram a morte física do jeito que todos os demais experimentam. Mas nenhum desses dois está de corpo lá. Todos eles estão como os remidos desde o início da história, aguardando a bendita ressurreição do corpo com a volta de Jesus Cristo. Moisés não foi encontrado, a sepultura de Moisés não foi encontrada, apesar de procurada, mas o registro que nós temos de pessoas que andaram com Deus e se foram é Enoque e Elias. Todavia, eles não devem ser diferentes de todos os demais remidos que estão na presença de Deus. Eles aguardam sem o corpo deles. Então, alguma coisa aconteceu. Só com o microfone, não atendo de outra maneira. Eu pergunto, a cena da transfiguração, os elementos que ali apareceram. Vivos. São Jesus, Elias e Moisés. Perfeito. Qual é o problema? Não, as pessoas, especialmente porque Elias sabe-se que foi transportado na carruagem de fogo. Moisés, seu corpo não foi encontrado. Tem a ver essa... Olhe, o que aconteceu ali foi o quê? Foi a transfiguração de Jesus ou foi a apresentação de duas pessoas com corpos quando ninguém ainda tem corpo final, corpo definitivo? Minha resposta para ti: aqueles homens tiveram uma epifania, aqueles homens tiveram uma visão, e ao ter esta visão, eles podem sim ter visto corpos humanos, mas se lembre que há registros na Bíblia inteira, especialmente no Antigo Testamento, de que anjos
apareceram diante de pessoas com corpos. Mas anjos não têm corpos. Não, eu confundi epifania com teofania. É teofania. Eu só confundi o princípio da palavra, mas não o final. Fania eu mantive. Então, o que se pode depreender é o seguinte: ou a gente fica preso à doutrina de que todos os seres humanos em Cristo serão ressuscitados à semelhança de Jesus Cristo, e é nisso que eu me prendo. Nenhum ser humano já foi ressuscitado à semelhança de Cristo. Somente Cristo, que é o primogênito dentre os mortos, foi ressuscitado, e na sua vinda todos os demais serão ressuscitados. Então, aquelas pessoas que foram vistas pelos discípulos certamente não tinham corpos reais, nem corpos definitivos, porque a definição está lá no final dos tempos. Mas aí que está, o que é trazer Moisés e trazer Elias? É trazer a lei, porque Moisés incorpora em si o conceito da lei de Deus, e Elias incorpora o conceito de profeta, não é? Então, ali você pode perceber que Jesus é o rei do reino dos céus, e está sendo corroborado pela lei de Deus e pela linha profética de Deus. Júnior ia perguntar? Não. Então tá bom. Aí você tem, então, esse ministério privado de Jesus na Galileia, quando Jesus então ensina sobre a sua missão. Olha, vocês me consideram o Filho de Deus, está certo, mas eu quero dizer que eu vou ser entregue na mão das autoridades e eu vou ser morto. E Pedro chega para ele e diz assim: larga de bobagem, meu senhor. E Jesus, com a calma de sempre, diz: arreda, diabo. Sai daqui. Você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Quer dizer, repreendeu aquela coisa que apareceu na cabeça de Pedro. Para de ter dó de si mesmo, para de falar dessas coisas, que vai morrer. Sai, diabo. E então começam os ensinamentos sobre as relações entre os seguidores de Jesus Cristo. Aí você tem o ministério de Jesus na Judéia. Então, a partir do capítulo 19, Jesus já está vindo. Então, você tem capítulo 19 até o 28, tudo acontecendo no território da Judéia. Então, começam os ensinamentos de Jesus no caminho para Jerusalém, a sua chegada triunfal, e começam os confrontos em Jerusalém, e Jesus então começa a ensinar a respeito do futuro. Mestre, o senhor viu que pedras impressionantes que fazem o alicerce do templo? Seguinte, não vai ficar nada aqui. Não vai ficar pedra sobre pedra. Como é que é? Não vai ficar pedra sobre pedra. Já falei. Conta como é que vão ser essas coisas. E aí Jesus começa então a profetizar a respeito do ano 70, que foi o ano em que o templo foi destruído, e ao mesmo tempo ele começa a falar de como será o fim de
todas as coisas. E aí então nós temos um tempo em que Mateus se dedica à paixão e à ressurreição de Jesus. Então, o tempo de preparação para a paixão, o tempo da ceia, o tempo do anúncio da traição, o tempo da prisão, do julgamento de Jesus, o tempo da crucificação, o tempo do enterro e a ressurreição de Jesus, e terminando com a ordem de que a igreja pregue o evangelho a toda criatura. Não é? É assim que Mateus é esboçado. O que nós temos aqui? Nós temos a ideia de que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Mateus vai falar isso no capítulo 5, no capítulo 8, no capítulo 12. Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Jesus é o rei do reino dos céus. Capítulo 4, capítulo 9, capítulo 25, capítulo 28, vai reenfatizar esta verdade. Jesus é o Filho de Deus, e observem quantas referências ele tem aqui, capítulo 4, capítulo 8, capítulo 16, capítulo 27, não é? Capítulo 17, capítulo 21, capítulo 11, e assim vai. Muitas afirmações aqui a respeito de Jesus como o Filho de Deus. E, claro, Jesus é o mestre. Vocês dizem que eu sou mestre e eu sou mesmo. Vocês dizem que eu sou mestre e eu sou mestre mesmo. A ninguém chameis de mestre, porque há um só mestre, que é o vosso Pai que está nos céus. E Jesus é o Salvador. Jesus, não o nosso Salvador aqui, mas Jesus, não é o presbítero Salvador, mas Jesus é o Salvador, o Filho do homem, capítulo 20 e versículos 28, 11, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vamos ler essa passagem, irmãos? Vamos ler essa passagem? Capítulo 11, versículos 28 a 30. Que diz? Vamos ler. O que diz aí? Vai, todos juntos, 1, 2, 3. Os cansados e oprimidos aqui não são as pessoas com falta de vitaminas. São as pessoas que estão cansadas do rito da lei. As pessoas que estão cansadas da hipocrisia dos mestres judeus. São as pessoas que estão cansadas dos ritos que não conseguem cumprir para satisfazer a exigência dos fariseus. Quem lê o capítulo 23 de Mateus, vê como Jesus pesa a mão contra os mestres de Israel, como ele condena a hipocrisia dos mestres que dizem, faço o que eu mando, mas não o que eu faço. Né? Então, vocês que estão cansados e sobrecarregados da religião, das coisas que a religião impõe, venham a mim, tomem para vocês o meu jugo, andem comigo na ética do reino dos céus, e não na ética deste mundo. Só mais um pouquinho, vocês já estão exaustos? Não? Só um pouquinho? Jesus é o cumprimento do propósito de Deus, esse é o tema encontrado em Mateus. A vinda de Jesus não pode ser entendida simplesmente como outro evento na história, é o evento supremo na história, planejado e profetizado por Deus séculos antes de acontecer. E
Mateus dá muitos textos falando disso. Segunda, o Pai e o Espírito estavam intimamente envolvidos nos acontecimentos para assegurar que tudo acontecesse como profetizado. Segundo tema, Jesus é o Salvador de Israel, mas também do mundo inteiro. Jesus Cristo é o filho de Davi, filho de Abraão. A missão de Jesus é com Israel, não vão à casa dos gentios, vão à casa de Israel, para que salve seu povo de seus pecados, sirva como servo escolhido de Deus, cumpra toda a sua lei e seja para Israel o que nunca tinham visto antes. Jesus veio para servir também aos gentios, e você tem aí os magos que vieram adorar Jesus, o centurião que reconheceu que Jesus podia curar o seu escravo, os gentios que vão se assentar à mesa antes dos próprios judeus, e a mulher cananeia que pediu que a sua filha fosse libertada de um espírito maligno. Jesus estabeleceu então, por último, a grande comissão, e é dali que nós tiramos a ideia de que temos que evangelizar todo o mundo. Terceiro tema, Jesus é a autoridade suprema, porque ele está colocado sobre todas as coisas. E como é que ele mostrou autoridade? As pessoas, a paralisia, o sofrimento, a doença, a enfermidade, a cegueira, a lepra, o vento, as águas, o templo, o pecado, os demônios, a natureza, a história, os destinos individuais de todos os seres humanos, o seu próprio destino, a sua missão na terra, o espaço, o tempo e o futuro. O que mais que nós encontramos? Jesus é o mestre, o pregador e o médico. Jesus é um mestre que a si mesmo se chama assim, como também é chamado pelos outros. Ele aproveitou cada oportunidade para ensinar a respeito de Deus e de seu reino. Jesus tinha o ministério profético de explicar a palavra de Deus como pregador, chamando as pessoas ao arrependimento, avisando do julgamento iminente, anunciando a chegada do reino e proclamando o fim dos tempos. Jesus aliviava as pessoas da opressão física e espiritual. Os seguidores de Jesus e a igreja. Esse é o tema, o quinto tema que a gente encontra aqui. Mateus é o único evangelho que menciona a igreja pelo nome. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os apóstolos são empoderados para confirmar ou restringir a entrada. Eu darei a vocês a chave do reino. E é interessante a gente pensar que, como é que isso funciona hoje? Hoje. Nós temos os presbíteros que vocês viram aqui, não é? Nós temos os presbíteros. Quando um crente se desvia, a abordagem bíblica é a gente confrontar o crente, como José confrontou seus irmãos. É confrontar o crente. Mas confrontar o crente no sentido não de reprová-lo e de mandá-lo para a cadeira elétrica, é de trazê-lo de volta. Então, nós utilizamos ainda hoje um poder dado ao conselho da igreja pela lei presbiteriana, que é do conselho funcionar numa primeira abordagem como conselheiro para a pessoa abandonar o pecado, e em segundo lugar como tribunal. Então, o conselho na maioria das vezes funciona como conselheiro, mas em algumas vezes, quando a pessoa é insistente no seu pecado, ele é acionado para agir como tribunal. E à luz das Escrituras, ele tem que proferir a sentença diante da acusação que é comprovada.
ele tem que mandar a pessoa para fora da igreja. E eu vou dizer uma coisa aqui, que vocês não podem deturpar. Não existe salvação fora da igreja. Mas de que igreja a gente está falando? Dessa aqui? Não. A igreja dos remidos, a igreja dos salvos pela graça de Deus. Toda pessoa que professa o nome de Jesus Cristo faz parte da igreja de Jesus. E quando a gente tira uma pessoa da comunhão de uma igreja local, a gente está tirando a pessoa da comunhão da igreja do Senhor. É por isso que ser presbítero é muita responsabilidade, porque a gente tem que zelar por isso, assim como os apóstolos foram empoderados para confirmar ou restringir a entrada. Eu me lembro de Pedro tratando com Ananias e Safira. Lembram disso? Você mentiu, não a nós, mas ao Espírito Santo. Gostaram do... Ananias e Safira morreram. A exemplo de Israel com sua Torá, que tem 5 livros, o Evangelho de Mateus enfatiza em 5 sessões de ensinamentos a Jesus como fundador da igreja, entendida como o próprio povo de Israel, e tais sessões são consideradas na grande comissão. E nós acabamos aqui. Mateus tem importância para nós? Muita importância. Que Deus abençoe todos vocês. Próximo domingo, se Deus quiser, vamos começar Lucas. Quantos capítulos tem Lucas? Quantos capítulos tem Lucas? Marcos tem 16. Lucas tem 16 mais 8, 24 capítulos. Então vocês leiam Lucas, tá bom?